Bom dia! Somos o primeiro grupo a apresentar. Nosso grupo está responsável pelo caso A, índice A01, que é sobre a dona Ana Maria. Nosso grupo é composto pela Camila Abreu, Carolina Portugal, Christian Carelli, Larissa Mendes, Letícia Mendes, Luísa Coutinho e Rafaela Rosa. Bem, para iniciar o nosso trabalho, a gente tem que entender um pouquinho os conceitos que a gente vai abordar durante o trabalho. Um deles é a clínica ampliada e compartilhada, que ela trata sobre a interdisciplinaridade. Isso é o quê? É realizar a conexão com outras áreas da saúde em busca de encontrar possíveis soluções para cada indivíduo e suas necessidades biopsicossociais. Essa busca ela é realizada de forma a compreender o adoecimento e todo o contexto em que o indivíduo se encontra, com o objetivo de encontrar uma terapêutica que não trate só a doença, mas todo o indivíduo sob um olhar holístico. O projeto terapêutico singular, ele é uma estratégia de cuidado que é utilizada nessa clínica ampliada e compartilhada. Ela busca articular diversas ações de maneira objetiva e interdisciplinar, atendendo o indivíduo de uma forma integral e buscando não somente a recuperação da doença, como também a recuperação do bem-estar, da singularidade, da personalidade do indivíduo. A realização desse PTS, ele é feito por uma equipe multidisciplinar, ele é junto com o indivíduo e os seus familiares, de forma a adaptar todo o plano terapêutico à rotina e realidade de cada usuário e da sua família. Bem, e o sucesso dessa abordagem terapêutica, ela só vai ser possível a partir de um bom planejamento adequado, seguindo etapas fundamentais para a efetividade desse cuidado. O processo de enfermagem, ele se apresenta como uma ferramenta indispensável na construção do PTS. Ele dispõe de passos que orientam e organizam toda a assistência de enfermagem realizada. Bem, nesse contexto, então, o processo de enfermagem ele deve ser iniciado com a investigação, onde deve ser realizada a identificação do problema e o contexto biopsicossocial desse indivíduo através da coleta de dados. Como forma de auxiliar essa coleta de dados, a gente pode utilizar a teoria das necessidades humanas básicas de Maslow e, após a realização dessa investigação, são traçados então os diagnósticos de enfermagem, que depois de identificados servem de base para selecionar as intervenções de enfermagem que serão realizadas. Então, após essa investigação, a gente realiza o planejamento, que toda a equipe multidisciplinar traça diferentes estratégias terapêuticas visando atender todas as necessidades de intervenções realizadas, priorizando as mais urgentes. Após realizado, então, o planejamento, é realizado a implementação de todas essas ações que foram planejadas. Todo o processo ele deve ser anotado, ele deve anotar todo o processo realizado, os resultados obtidos, para que então, no final, seja realizada uma avaliação dessas implementações e entender tudo o que funcionou, o que não funcionou, para que então sejam realizadas novas implementações se necessário. O trabalho, então, o objetivo é avaliar biopsicossocialmente a nossa paciente, a Ana Maria, e definir metas e estratégias de intervenção para que as situações e problemas identificadas sejam resolvidas, tendo, portanto, a finalidade de tornar possível a participação e a reconstrução da autonomia dessa paciente e o empoderamento do seu próprio cuidado e sua reinserção social, considerando toda a individualidade de cada usuário e atendendo dessa forma a todas as suas demandas. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso caso índice, mas antes de entrar nele, eu quero falar sobre o processo de enfermagem que já foi abordado pela Carol, mas eu quero trazer uma etapa muito importante que é a coleta de dados. A gente sabe da importância do histórico de enfermagem, pois é através dele que nós construímos todos os passos seguintes do processo de enfermagem, como os diagnósticos, o planejamento e a implementação das intervenções e os resultados esperados para aquele caso apresentado. O nosso caso índice traz a história de Dona Ana Maria, uma mulher de 48 anos que mora com seus 2 filhos, Saulo e Betina, que tem síndrome de Down. A Dona Ana Maria é viúva, porque seu esposo faleceu há 3 anos. Ela e sua família foram cadastradas recentemente na Estratégia de Saúde da Família Esperança, aqui em Macaé, pelo ACS João, que depois de muitas tentativas de fazer uma VD, recebeu a ajuda de Lúcia, uma vizinha da família, que se dispôs a ajudar, embora tenha pouco contato com a Dona Ana Maria.
Bom, muitas coisas foram observadas pelo João durante essa visita domiciliar. Uma delas é de que a casa possui uma má ventilação e outra coisa é que a dona Ana Maria aparentava estar cansada. Ela disse ao João que se sentia desanimada para realizar tarefas diárias de casa e que sofre de insônia e que está fazendo uso de remédios sem receita e não mencionou o nome. A dona Ana Maria, ela cuida integralmente da filha Betina e também relatou utilizar a pensão de cerca do salário mínimo deixada pelo falecido marido para o sustento da família, né, como o aluguel, alimentação, pagar água, luz e outros gastos extras. Nessa ocasião, o João perguntou se a Betina recebe o BPC, que é o benefício de prestação continuada, mas Ana Maria respondeu que Betina não recebe nenhum benefício do governo. Naquele momento da VD, o Saulo saiu sem se apresentar, apenas pediu dinheiro para a mãe. A dona Maria aproveitou então a oportunidade para poder relatar, né, que ela tem uma relação conflituosa com Saulo, principalmente após o falecimento do pai. Saulo parou de estudar no ensino fundamental e atualmente está desempregado, mas ele tenta ganhar alguma renda para ajudar nas contas de casa e no pagamento da pensão vendendo água no semáforo. E sim, o Saulo tem uma filha. Ele tem a Juliette, de 2 anos, com a ex-companheira Camila. E Camila e Juliette vivem em outra cidade e por conta disso a dona Ana Maria fala que sente muitas saudades da neta. Os vizinhos Lúcia, Antônio e Marta relatam que Saulo é o grande problema da família e que ele faz uso de crack todas as noites em casa com os amigos. E por conta disso, a CS João desconfia de que ele seja usuário de drogas. A dona Ana Maria refere problema na perna esquerda por causa de um atropelamento que ela sofreu há 8 meses e deixou ela com dificuldades de caminhar. Por conta disso, ela usa bengalas que ela pegou emprestada da vizinha Lúcia. Dona Ana Maria levou o João, a CS João, para conhecer a Betina. E aí ele encontrou Betina debaixo de cobertores, mesmo sendo um dia muito quente, comendo farelos de biscoito com leite e observou a ausência de dentes, presença de urina na cama e possivelmente ausência de banho há alguns dias. A dona Ana Maria relata que esquece de colocar fralda na filha às vezes. Então a CS João, ao finalizar a VD, ele saiu muito preocupado com a situação e levou o caso com todas as demandas para discussão com a equipe da ESF. Então, todos esses dados coletados, né, todo esse histórico de enfermagem coletado através da visita domiciliar realizada pelo ACS João, serviram de base para a nossa construção de um genograma, ecomapa e mapa de rede social de apoio para a dona Ana Maria. Esses instrumentos eles são usados para avaliar a família em todos os seus contextos, como estrutural, funcional, e o genograma, o ecomapa e o mapa de rede social de apoio, eles fazem parte do modelo Calgary de avaliação familiar. Esses instrumentos, eles auxiliam o profissional de enfermagem a compreender a dinâmica familiar e todos os fatores que estão envolvidos com cada conjunto familiar, e até mesmo identificar as suas necessidades e demandas, de forma que esse profissional consiga alguns subsídios para poder elaborar um projeto terapêutico singular sob um olhar multidimensional e multidisciplinar. Agora que nós já apresentamos o nosso caso índice, né, que é o da dona Ana Maria, e fizemos um panorama geral sobre o genograma, o ecomapa e o mapa de rede social de apoio, vamos mostrar como construímos cada item desse com base no caso da dona Ana Maria. O genograma ele se trata de uma árvore familiar que representa a estrutura familiar e presente, sendo os casamentos indicados por linhas horizontais e os filhos por linhas verticais. O genograma ele também tem o objetivo de levantar informações sobre esses membros dessa família e também sobre as relações presentes ali. Em relação ao genograma do caso em questão, a gente pode observar a dona Ana Maria, de 48 anos, como a pessoa índice, sendo ela pensionista, pois ela recebe uma pensão do marido falecido, que está sendo referido também na imagem por um quadrado com X. Ela também é cuidadora, por promover um cuidado especial e integral de sua filha Betina, de 20 anos, com síndrome de Down, que está sendo representada também na imagem por um círculo abaixo. Também Dona Ana Maria, ela também se apresenta cansada, com insônia e com o membro inferior esquerdo prejudicado por conta do atropelamento, o que vem dificultando sua marcha. Ao lado de Betina se encontra Saulo, de 24 anos, que também é filha de Dona Ana Maria. O seu símbolo está relacionado ao abuso de álcool e drogas por conta de relatos dos vizinhos quanto ao uso de crack. Com isso é importante que estejamos atentos a esse comportamento e também por isso que a gente trouxe aqui no genograma. A linha zigue-zague que parte de Saulo e segue em direção a Dona Ana Maria e também a Betina, ela representa uma ligação conflituosa dessa família, né? Então, e isso também é relatado pela própria Dona Ana Maria no caso. Saulo e Camila,
a Camila tem 25 anos, eles estão conectados no renograma por uma linha com um traço único na diagonal, que representa uma separação conjugal. E, por fim, Juliette, de 2 anos, é filha do casal e neta de Dona Ana Maria. Bom, agora que já falamos sobre o genograma, nós vamos falar sobre o ecomapa, né? Que nada mais do que representa as relações da família com o ambiente, pessoas e instituições ao redor e nos ajuda a ter uma visão mais ampliada da família, da sua estrutura e de como ela está ligada com o ambiente. Aqui a gente representou o ecomapa da família da Dona Ana Maria e eu vou explicar um pouquinho sobre como nós construímos ele. Aqui no lado direito a gente tem a legenda de cada símbolo. Na parte inferior tem outra legenda descrevendo os personagens e na parte central a gente tem o ecomapa em si. Bom, a gente optou por organizar com figuras ilustrativas para poder facilitar, né, a visualização dos sujeitos e das entidades que estão em cena. E nós optamos também por fazer um retrato do agora, com as informações que nós temos agora. Então, depois de dizer isso, vou começar explicando por que nós escolhemos representar cada item da forma que está. Bom, a Dona Ana Maria, ela é a nossa pessoa índice e está identificada por um círculo, já que é do sexo feminino, e está duplo por se tratar do nosso caso índice. Ela está dentro desse círculo maior, né, que é o círculo principal, junto com o seu filho Saulo, a sua filha Betina e o seu falecido marido, representando então a sua família. A Camila, que é a ex-nora, e a Juliette, que é a sua neta, estão fora do círculo principal porque não fazem parte desse domicílio, né, já que vivem em outra cidade. Na construção do nosso ecomapa, optamos por não colocar nenhuma linha de ligação entre a Dona Ana Maria e a sua neta Juliette. Embora Ana Maria tenha relatado sentir saudades da neta, nós não temos mais nenhuma informação a respeito de que tipo de ligação as duas possuem. Não sabemos se é uma ligação fraca, não sabemos se era uma ligação forte, mas que com a mudança de município da Juliette tenha se tornado uma relação mais fraca, ou se permanece uma relação mais forte. Enfim, são informações que não temos e é uma lacuna que precisa ser investigada em outro momento. Então vamos começar pela estratégia de saúde da família Esperança e o ACS João, que como podem ver, estão ligados ao círculo principal, pois atendem a família inteira. Essa ligação ela possui uma linha tracejada, né? Porque como o ACS João tentou realizar a visita domiciliar por diversas vezes durante 3 meses sem nenhum sucesso, e como essa família foi cadastrada há pouco tempo na ESF, a gente considera que nesse momento não possui vínculo estabelecido, por isso que a ligação é fraca. A mesma coisa acontece com os vizinhos Lúcia, Antônio e Marta aqui no lado esquerdo. Ainda que a vizinha Lúcia tenha ajudado o João a realizar a VD e emprestado as bengalas para a Ana Maria, elas não possuem uma relação próxima, né? Porque a Dona Ana Maria está sempre muito retraída e de pouca conversa. Outro item que compõe o nosso ecomapa é o item de renda, né? Já que a Dona Ana Maria, ela relata viver de uma pensão deixada pelo falecido marido e que é com esse valor que ela paga todas as despesas de casa, já que Betina não recebe nenhum auxílio do governo. O ACS João perguntou se ela recebe o BPC, que é o benefício da prestação continuada, e Dona Ana Maria falou que não. Então a gente representou aqui pela figura laranja com um ponto de interrogação para poder sinalizar que este é um item a ser investigado pela equipe, já que o BPC é um benefício que a Betina tem direito por possuir deficiência, né, no caso dela, síndrome de Down. Descendo mais um pouco, a gente tem esse item que representa drogas, né? Já que nós vimos que os vizinhos relataram que Saulo recebe muitos amigos à noite em casa e que ele faria uso de crack toda noite. Por conta disso, a ACS João ele começou a desconfiar de que Saulo seja usuário de drogas. E por conta dessa desconfiança, nós optamos por representar com um ponto de interrogação, já que é um assunto que precisa aí de uma maior investigação. Nós trouxemos também os amigos para o ecomapa, porque eles estão dentro da casa de Ana Maria e podem ser sujeitos que interferem nessa possível relação de Saulo com o crack, consequentemente, na dinâmica familiar. Com tudo isso, a gente percebe que todos esses atores são itens muito importantes a serem avaliados na dinâmica familiar, no ambiente em que essa família está inserida, para que a gente possa desenvolver um plano de cuidados adequado à realidade e ao contexto que essa família está inserida, de forma a gente oferecer um cuidado efetivo. O mapa de rede social de apoio ele é composto por 4 quadrantes que representam as relações sociais, família, amizade, trabalho ou estudo e comunidade. Os 3 círculos concêntricos, eles indicam o nível de proximidade dessas relações. Então, o 1 se refere a relações íntimas, o 2 a relações sociais ou profissionais
E o 3, os conhecidos e as relações ocasionais. O mapa de rede social de apoio que fizemos, ele mostra que dentro do quadrante família, Dona Ana Maria tem seus filhos, Saulo e Betina, no número 1, sua neta Juliette, no número 2, e sua ex-nora Camila, no número 3. No quadrante amigos, entendemos que dos 3 vizinhos apresentados no caso, Lúcia possui uma ligação um pouco mais próxima com a Dona Ana Maria, então ela foi situada no número 2, enquanto Antônio e Marta estão no número 3. No quadrante comunidade, nós entendemos que o agente comunitário João, por realizar as visitas domiciliares e estar em contato com Dona Ana Maria, ele poderia ser situado no número 2, que representa as relações sociais e profissionais, enquanto a Extra Esperança se situa no número 3. Por fim, no quadrante de trabalho e estudo, nós pontuamos o BCP, que é o Benefício de Prestação Continuada, no número 3, pois ao ser questionada pelo ACS, a Dona Ana Maria ela disse que sua filha não recebe auxílio, e isso pode estar até afetando a situação financeira deles e a prestação de cuidados à sua filha Betina, que precisa de cuidados especiais. Então, Dona Maria ela relata que só possui a pensão do marido para lidar com todos esses gastos. Bom, eu vou falar agora um pouquinho sobre como nós organizamos o nosso quadro do Projeto Terapêutico Singular. Nós identificamos 6 situações problemas. A primeira delas foi a casa pouco ventilada. E como objetivo de resolução para esse problema, nós temos a maior circulação de ar ambiente na casa, prevenindo um ambiente úmido, escuro e quente. Na divisão de tarefas, nós colocamos como sugerir um mutirão com a comunidade, vizinhos e amigos, para uma abertura de uma janela ou uma báscula nessa residência. Optamos por curto a médio prazo para que essa tarefa seja realizada e a coordenação vai ser realizada pelo ACS responsável pela área, por conta do maior conhecimento da área e da vizinhança e acesso direto a essa família. A negociação será feita pela Dona Ana Maria, o seu filho e a comunidade a qual eles pertencem, e o profissional de referência responsável pela tarefa vai ser também o ACS responsável pela área, e essa reavaliação ela vai ser feita após a sugestão aceita e executada. A nossa segunda situação problema identificada foi o cansaço, o desânimo e a falta de força para as tarefas diárias, o que foi descrito pela Dona Ana Maria. Como objetivo de resolução, nós temos a melhor qualidade de vida da Dona Ana Maria, E a divisão de tarefas, nós optamos por colocar como marcação de consultas para investigar se tem alguma causa biológica ou se são questões de rotina mesmo. Essas consultas seriam com a enfermagem de família e com a medicina de família na ESF. Colocamos uma tarefa a curto prazo, pode ser realizada logo, na próxima data de marcação, e a coordenação da tarefa fica com a enfermagem, a negociação ela vai ser feita com a Dona Ana Maria, a recepção e o enfermeiro da unidade, e o profissional de referência nesse caso também será o enfermeiro ou enfermeira, e a avaliação será contínua. Bom, o terceiro problema identificado é sobre a situação de renda da família que se sustenta apenas com um salário mínimo que é referente a uma pensão do marido falecido da Dona Ana Maria. Ela não trabalha, pois ela cuida da sua filha PCD em tempo integral. E essa filha ela não recebe o benefício de prestação continuada. Os objetivos da resolução desse problema seria a melhor qualidade de vida e condição de alimento e moradia para essa família. E na divisão de tarefas, essa tarefa seria inserir a filha da Dona Ana Maria no processo de repasse do benefício de prestação continuada. Essa tarefa seria feita a curto prazo e como coordenação da tarefa nós teremos a assistência social, que é o serviço do NASF. A negociação seria com a Dona Ana Maria e o NASF, e o profissional de referência seria então o assistente social. Essa avaliação e reavaliação seria feita de forma contínua, onde seria acompanhado se esse repasse está sendo feito de forma correta e se eles estão recebendo o auxílio. Nosso quarto problema identificado é o problema do membro inferior esquerdo da Dona Maria devido ao atropelamento. Ela utiliza então uma bengala e caminha com dificuldade. O objetivo da resolução seria promover a reabilitação do membro inferior esquerdo. Na divisão de tarefa, nós optamos por inserir junto ao NASF a Dona Ana Maria em um serviço de fisioterapia. Seria feito isso a curto prazo e na coordenação nós teremos o serviço de fisioterapia
que é um serviço do NASF. A negociação seria feita com a dona Ana Maria e o NASF, e o profissional de referência para essa tarefa será o fisioterapeuta. A avaliação e reavaliação será contínua, conforme as sessões de fisioterapia vão acontecendo. Uma outra problema encontrada foi a insônia, referida pela dona Ana Maria, e a utilização de medicação para tratar a insônia sem prescrição médica. Como objetivo de resolução desse problema, nós temos a melhor qualidade de vida e de sono e a diminuição do cansaço referido. A divisão de tarefas seria encaminhar para consulta médica para analisar a necessidade de continuação ou suspensão da medicação e a utilização da medicação correta caso haja necessidade do uso. Como prazo, nós optamos por colocar essa tarefa em curto prazo e a coordenação da atividade seria a enfermagem. Na negociação, nós teremos a dona Ana Maria, o médico de família atuante na unidade. E o profissional de referência seria o enfermeiro e o médico de família. A reavaliação seria contínua. Um outro problema, o último problema encontrado, é a situação da saudade, da neta Juliette, que a dona Ana Maria sente, mas isso foi informado pela vizinha dela. O objetivo de resolução desse problema seria promover a aproximação entre a dona Ana Maria e a neta Juliette, e a divisão de tarefas seria entrar em contato com a Camila, que é a mãe da neta da dona Ana Maria, para possibilitar esse encontro entre a avó e neta, por meios sociais, pessoas ou qualquer outro método que seja possível. Essa tarefa seria feita em curto prazo e a coordenação dela será feita pela ACS responsável pela área. A negociação será entre a dona Ana Maria, o Saulo, que é o filho da dona Ana Maria e pai da Juliette, e a Camila. O profissional de referência para essa ação será também o ACS responsável pela área e a reavaliação será contínua. Caso o contato ele não tenha sido estabelecido, não tenha conseguido estabelecer esse contato, meios legais devem ser acionados. Bom, eu vou falar os diagnósticos que a gente traçou de acordo com o quadro aqui nessa imagem, mas em seguida eu vou explicar um pouco o porquê dessa escolha. Como primeiro diagnóstico da dona Ana Maria, de acordo com a CIP, a gente tem a presença da marcha com o uso de dispositivo na adulta, que é a Ana Maria, por conta de um problema localizado na perna. E como intervenção, nós optamos por encaminhar essa adulta a regime de reabilitação numa clínica de fisioterapia por meio do fisioterapeuta, acontecendo com frequência, ou seja, contínuo, Como segunda intervenção, a gente optou por auxiliar essa adulta em relação à sua marcha através do seu dispositivo de apoio. E por fim, a gente espera que, como resultado, dona Ana Maria, a adulta, alcance uma marcha eficaz. Como a gente já viu, a dona Ana Maria está com um problema ali em membro inferior esquerdo, por conta de um atropelamento que ela sofreu há 8 meses. Para nós, esse foi um dos principais diagnósticos, porque a gente acredita que essa problemática, além de, claro, estar afetando na qualidade de vida e no funcionamento motor da dona Ana Maria, também pode estar sendo a causa dela não estar conseguindo realizar as atividades diárias dela, como, por exemplo, cuidar da casa e os cuidados com a própria filha Betina. Nas intervenções que a gente traçou, o principal objetivo é a reabilitação dessa mobilidade dela em conjunto com a equipe multidisciplinar, e por isso o encaminhamento. Mas, como uma medida ali imediata, a gente optou por esse auxílio na marcha, através da educação e saúde, sobre, por exemplo, como usar a bengala, os cuidados com o ambiente e os obstáculos, e assim a gente visa minimizar a ocorrência de riscos. A gente espera que essas medidas garantam uma melhor qualidade de vida para a dona Ana Maria e, consequentemente, sua família. Já nos diagnósticos seguintes, a gente optou por agrupar a explicação, porque a gente acredita que eles conversem entre si. Nesse quadro, a gente tem como diagnóstico a insônia presente na adulta. E como intervenção, nós iremos instruir a adulta acerca do sono. O meio somos nós, enfermeiros, e isso será feito na própria visita domiciliária. Com isso, a gente espera que a adulta, Ana Maria, alcance uma insônia ausente. Já nesse segundo quadro, o diagnóstico é o regime medicamentoso ausente no adulto, que é a Ana Maria. E como intervenções, nós iremos orientar essa adulta acerca do regime medicamentoso, ali no seu próprio lar, na casa dela, por meio do enfermeiro, na visita domiciliária. Outra intervenção será encaminhar essa adulta para a unidade de atenção à saúde, para o médico.
E como resultado, a gente espera que essa adulta alcance um regime medicamentoso presente. Agora, explicando um pouco sobre esses dois quadros, a gente viu que Dona Ana Maria relatou insônia e com isso ela acaba fazendo uso de medicamentos por conta própria. E isso nos chamou atenção porque pode acarretar riscos à saúde dela. Afinal, ela está tomando um fármaco sem conhecimento da sua composição, de seus efeitos colaterais e, por fim, nem tem resolvido a sua questão da insônia. Então, a gente optou por orientar os malefícios dessa ingesta de medicamentos sem prescrição e também vai aproveitar esse momento para orientar sobre medidas de auxílio na qualidade do sono, como, por exemplo, o uso de chás naturais, ambiente escuro, silencioso quando possível, deitar cedo e evitar a utilização de telas antes de dormir. Além disso, a gente também vai encaminhar a Ana Maria para a unidade de atenção à saúde, para que seja traçado, junto com a equipe multidisciplinar, um regime medicamentoso correto que auxilie de fato no seu descanso. Com isso, a gente espera que Dona Ana Maria apresente uma melhora na sua queixa de insônia e deixe de utilizar fármacos por conta própria, alcançando um regime medicamentoso adequado. Então, dando sequência aos diagnósticos, em quarto lugar, de acordo com a CIP, a gente tem o diagnóstico de estresse, devido ao desânimo e à falta de forças para fazer as tarefas diárias de casa que a Ana Maria estava referindo, aliada ao aspecto de cansaço. Então, a gente acredita que esses sinais são sugestivos, de estresse, devido a essa sobrecarga tanto física quanto emocional que ela possui. Como intervenção, a gente escolheu encaminhar o adulto à unidade de atenção à saúde mais próxima de sua residência para que possa ser feito um acompanhamento tanto psicológico quanto psiquiátrico contínuo, esperando então que esse estresse ele se torne ausente por conta das questões que foram manejadas e então assim garantindo uma melhor qualidade de vida ao adulto e prevenindo agravos. Como quinto e último diagnóstico, a gente tem a condição financeira prejudicada devido ao fato de que a única fonte de renda dessa família é a pensão do marido que já é falecido. Então, dessa forma, como intervenção, a gente optou por encaminhar essa família ao serviço de assistência social para que tal problema possa ser resolvido e que a condição financeira da família melhore definitivamente. Assim, com essa condição financeira melhorada, a família vai poder ter uma melhor qualidade de vida e assim será possível realizar melhorias na residência e investir em uma rede de apoio para os cuidados com a Betina. Bom, depois de tudo que vimos, é importante frisar que o cuidado de enfermagem e reabilitação objetiva principalmente auxiliar o usuário dentro de suas condições a se tornar independente o máximo possível, a promover e incentivar o autocuidado, a realizar orientações e promover a reinserção social e familiar deste usuário. Realizar esse PTS, pensando na reabilitação, traz para o grupo uma maior visualização prática da aplicação do cuidado de enfermagem, proporcionando assim um atendimento maior sobre a integralidade e especificidade do cuidado centralizado nas necessidades do usuário em seu contexto social.